Pode Pensar. Estamos de volta no Pode Pensar Podcast. Mais um episódio aqui junto com os irmãos. Pra sua Estamos alegria. aí mais uma vez, hein? Mais Até uma que vez. enfim. E aí, pessoal, a paz do Senhor pra vocês e vamos que vamos. Paz do Senhor, meus irmãos. E hoje nós temos um episódio falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Que é do centro do que nós chamamos do Evangelho e da doutrina evangélica, né? Então, queríamos falar um pouco, né, em breve, ver o que os irmãos acham sobre o assunto e ver como que, né, os dons do Espírito tá acontecendo hoje em dia, né? Aí o Ricardo, nós vamos ler em 1 Coríntios 12. Vamos fazer essa leitura aqui então. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudo, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Está bom, né? Eu acho que o do 8 ele fala do... Vamos falar mais um pouco aqui do 7, que o 7 é muito importante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aí assim vai. Aí um a fé, um a curar, outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Só que é o mesmo Espírito. Por que é 9? Hã? Por que a Bíblia fala 9, né? 9 tipo aqui. Explica-se. Se explique. Então, eu acho assim que o Espírito Santo, ele não foi... Teve aquela barreira que, vamos ser 9, né, tal. Mas eu acho assim que a Bíblia nos mostra aquilo necessário, né? Então, Paulo, quando ele começa aqui, ele fala que não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E se a gente for ler um pouquinho mais profundo aqui em Coríntios, até lá no 14 ele já vai falar mais um pouco, que ele não está falando de ignorância de não saber. Porque a igreja aqui já tinha os dons em operação. Mas ele... Tipo assim, a ignorância que ele está tentando explicar aqui é a maneira correta de utilizá-los. Por isso que lá no 14 ele fala, né? Eu não sei o versículo certo agora, mas que quem for profetizar, que seja um de cada vez, não tenha aquele reboliço, tenha sempre um com interpretação. E eu gosto muito do versículo 7, né? Que a Bíblia nos mostra que o dom, ele sempre vai ser utilizado para o que é útil. Porque não para nós, mas sim para servir, né? Então, que vale muito a gente ressaltar aqui, né? Deixar bem claro que se você tem essa chama ardente, que é o Espírito Santo que traz em servir, irmãos, eu fico vendo, eu tipo assim, eu olho o que algumas pessoas mostram assim na internet, eu falo, essas pessoas devem ter uma chama de servir muito, muito acesa, forte mesmo, porque o povo passa por cada coisa e eles estão lá servindo, eles não medem esforços para servir. Então eu acredito assim que a pessoa que almeja mesmo a servir a Cristo, ela
ela vai ter mais uma facilidade de entender isso aqui, sabe? Que é para o próximo. É para abençoar o próximo, né? Mas é isso aí. Quando eu vi você falar aqui de ignorantes, né, não sejais ignorantes, eu acho que é importante a gente destacar a ignorância, né? A ignorância é o proceder de não conhecer tal coisa, não por ser geral, tipo, é, é, ninguém conhece tudo, mas a pessoa sempre vai ser ignorante em algo específico, né? E esse povo aqui, eu acredito que eles eram ignorantes ao ponto de não entender o porquê e o para quê que era os dons espirituais, né? Eles, é igual você citou a respeito de Paulo quando ele diz para as mulheres não ficarem gritando, falando ao mesmo tempo quando havia um mover do Espírito Santo ou quando estava ensinando, né? Para que é, para que o povo não fizesse algazarra na hora do culto. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, por exemplo, quando fala capítulo 11, 1 Coríntios, não, capítulo 11, capítulo 11 aqui, um capítulo antes, que fala a respeito da ceia, por exemplo, muitos lê só do 23 para frente, mas do 17, o capítulo todo, às vezes, se você for ler, o motivo que ele fala a respeito da ceia é porque havia também uma outra situação ali que era em relação da comida, né? Que os ricos levavam e sobressaía sobre os pobres. Então ele corrigia os ricos. Ele corrigia os pobres também para poder eles, né, comer em casa. E aquele que quisesse comer também, que não trouxesse aquele montão de coisa e ficasse sobressaindo sobre os outros. Então, a gente vai ver várias passagens na Bíblia, Paulo ensinando o povo, né? Por isso que há muitos pastores não gostam de ensinar, por exemplo, falar ou ler essa passagem de 1 Coríntios 11, da ceia, nos cultos, mas pega dos evangelhos, né? Por conta que essa mensagem aqui é uma outra história, não é exatamente sobre a ceia. Mas, como nós estamos falando, quando você citou a respeito do Apocalipse 12, da ignorância, eu acredito sim que a ignorância ela tem um sentido dentro da Bíblia, né? Não é só uma coisa em geral, mas é uma coisa num sentido, né? Que não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Ele explica que dons, ele fala geral, né? Aqui o povo estava atrapalhando por não entender os dons espirituais de Deus sobre cada um deles, né? Então, eu penso que a ignorância aqui era muito sobre esse povo. Era muito. É, porque eles eram um povo rico de dom, né? Era uma das igrejas com mais dons que tinha ali todos, naquela época, era Coríntios. Porém, era baderna, né? Era tipo. Não tinha organização, não tinha ordem. E eu acho que era isso que Paulo queria lutar contra eles. Falar assim: não, não seja ignorante, é isso, né? Vamos entender como Vamos funciona, pôr o né? negócio em ordem, Sim, né? Vamos pôr o então, negócio em ordem. porque Deus, ele é um Deus de organização, né? Lógico. Meu irmão, eu acho assim, tem dois extremos que eu acredito. Algazarra, aquele momento que você ultrapassa o normal, né? Tá aí uma coisa que eu acho incrível, é quando a pessoa tomada pelo Espírito Santo e ela diz assim, eu não vi nada, eu só fiz. Mas para aí, calma, né? Que Espírito Santo tá é esse? removendo a consciência, né? Exato. É um pouco Os estranho. demônios faz isso. Isso aí. Remove a consciência da pessoa. Agora o Espírito Santo. Ele capacita mais ainda a sua consciência. Você fica mais alerta Exato. ainda. Porque você faz aquilo com consciência. Você Sim. sabe o que você está fazendo. É meio estranho quando a pessoa fala assim, eu não vi.
o Espírito Santo. Eu fico meio com medo, porque eu já vi pessoas endemoniadas e ali elas perdem a consciência. Eu já vi pessoas usadas pelo Espírito. Por exemplo, se você é usado pelo Espírito Santo, um exemplo básico disso. Deus te capacitou para ter um dom de autoridade, para expulsar demônios. Você é usado pelo Espírito Santo, você está tendo consciência que você tem autoridade e a pessoa endemoniada, ela perdeu a noção. Você consciente expulsa o demônio da pessoa que está inconsciente. Agora imagina se eu perder a consciência e expulsar o demônio do inconsciente que está endemoniado. Aí eu não vi expulsando o demônio. Eu falo, não faz sentido, velho. Né? Então, que espírito é esse que te toma até a mente? Né? Sim. Deus, eu acho que, né, os dons é capacitação da igreja, né? Para fazer a obra espiritual. E tem até no Antigo Testamento, né? Porque o Espírito sempre trabalhou, não é só da igreja. Porém, era bem limitado a Israel e o povo daquela nação. Só que quando Deus trabalhava nos profetas naquele tempo, ou também nos levíticos e nas pessoas que montavam, né, o tabernáculo de Deus, ele deu o Espírito a eles e capacitou eles a ter um conhecimento maior para fazer arte, para fazer. Então, isso que aumentou o conhecimento dele, aumentou né, o propósito deles ali, e eles tinham mais um entendimento do que eles tinham que fazer, né, para honra e glória de Deus. E eu acho que é isso que o Espírito Santo faz, né, através de profetas, através de línguas, através de conhecimento, através de tudo, né, desses dons aqui. Deus está trabalhando para edificar a igreja, né? É como se, tipo, a igreja fosse, né, uns trabalhadores e ele tá dando um equipamento para eles. Ó, faz aqui a casa. Aí ele está trabalhando na casa, né? Aí imagina se tira o equipamento, não tem como edificar uma casa boa. Mas se ele dá um martelo, ele dá uma furadeira, ele dá, essas coisas vão ajudar, né, edificar essa casa para que seja firme para qualquer tempestade. Boa analogia isso, né? Sim. Isso é boa analogia, porque a ferramenta seria os dons, né? Sim. É uma boa analogia. E, igual a gente costuma falar, né, que a Bíblia toda foi divinamente inspirada por Deus, né? Então a pessoa que teve o privilégio, né, de escrever, ela tinha que estar na consciência ali, escrevendo. Então o Espírito Santo ali apagado, né? E não imagina sem uma pessoa essa apagada. Nada, nem escrever nada. Né? Não tem como, né? Tipo, tinha que ser consciente. Imagina, você não tem explicação, né? Porque você vai falar, como que o cara escreveu isso aqui? Porque até hoje nós temos o privilégio, sabe, de tirar cada coisa linda aqui de dentro. Então, com certeza foi divinamente inspirada, né? Sim. Por Deus. E, né, é uma luta que a igreja tem que ter, porque tem muita igreja que é igual Coríntios ainda, né? Meio sem ordem, faz o que quiser. E Paula até hoje tá chamando essas pessoas. Vamos ser Acho que eles lêem aquelas partes e falam assim, não, é tomado pelo Espírito, então. Acho que eu fui tomado pelo Espírito, que eu não lembro o que eu fiz. Mas que espírito será? Tem uns que falam que foi levado ao terceiro céu. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu acredito que Deus pode sim fazer. Pode. Né? Deus, ele escolhe algumas pessoas para poder ele fazer certas circunstâncias, né? Igual você falou, a respeito tem pessoas que têm aquele fogo do Espírito Santo para poder fazer a obra e passa por situações. Essas pessoas, elas passam por certas situações porque elas foram chamadas, né? Toda pessoa chamada, ele vai aprender algo de Deus e Deus vai deixar ele passar por aquilo ali. Por exemplo, às vezes a pessoa vai sofrer um ataque espiritual, né? Às vezes a pessoa vai sofrer um ataque humano,
né? E várias outras circunstâncias que você vai, às vezes você vai passar alguns dias com fome e orando, né? Igual teve um caso na África, por exemplo, que a cidade, acho que a gente comentou sobre isso há uns tempos atrás, que as pessoas oraram e maná caiu do céu. Porque eles estavam passando por muita dificuldade com o governo e eles não estavam tendo alimento. Então a única solução deles era o quê? Orar. E até hoje se fala desse milagre lá. Porque o mover de Deus foi muito grande dentro daquela região, né? Então, tem circunstâncias que Deus vai fazer a gente passar. Isso é sem dúvida. Mas é para o crescimento. É para o crescimento do homem. Sim. Né? E, né, esses dons, claro, não é todos que acreditam que os dons, né, não é todo mundo da denominação cristã que acredita exatamente que os dons trabalham do mesmo modo que trabalhou no começo da igreja, né? Isso é claro. Tem muitas igrejas que acreditam que é limitado a certas, né, certas coisas, ou é bem raro. E outras igrejas já, né, já é mais extremo. Gosta de falar que é tudo, né, o Espírito Santo que faz e é. Então, assim, discernimento é um dos dons também. Discernir o que é, o que é certo e o que é errado. Rodrigo, eu penso assim que, espiritualmente falando, dentro do Espírito Santo, é melhor o extremo do que nada. Por quê? Porque o extremo te faz acreditar no impossível. Talvez a pessoa fica com tanta fé, por exemplo, um novo convertido, por exemplo, ele chega a um nível de fé que uma pessoa de 50 anos de igreja não tem mais. Ele chega no extremo espiritual de fé. Ele vê, ele sente, ele chora, ele vai pregar para um cara que, por exemplo, se eu tenho 50 anos de igreja, não quero mais pregar para ele. Então, ele vê o que o crente velho já não vê. É melhor envelhecer crente do que ficar um crente velho, né? Mas eu acredito que o evangelho ele traz para nós um sentido de vida. Por que pastores, alguns pastores, porque não são mais vários, fazem milagres ou expulsam demônio? Esse, na visão de alguns, é o extremo. E por que outros não fazem mais nada? Para alguns é normal. Mas para aqueles que estão fervorosos, ele chegou no extremo de não crer que o Espírito Santo faz mais as obras. Eu acredito que o Espírito Santo faz, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acredito que nós procuramos pouco o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que dá. Nós estamos falando de um ser que faz e que move, né? O Espírito Santo, se nós deixarmos ele fazer, cara, nós podemos passar de um lado para o outro, como diz a Bíblia, né? Nós podemos orar pelo leproso, ele vai ficar curado, e você toca nele, você não fica doente. Você pode fazer um cadeirante levantar, mas isso pelo extremo, porque o extremo ele faz pessoas se levantar contra você, né? Ele faz reis te prender, cortar sua cabeça, porque acha que aquilo é levar o povo a uma direção que os homens não querem que vá. Porque os homens obedecendo a Deus, desobedecem os homens. Mas você não acha que também tem um extremo no sentido de as pessoas mentir, usufruir da ignorância das pessoas e eu acho que eu penso esse é o extremo que você fala, né? Esse é o... Não, Então, por isso que assim, que eu acho que quando nós falamos de algo assim, não te prejudicando de forma nenhuma, mas tem que ser uma coisa bem explicada para que a pessoa entenda que o extremo nesse sentido, não o extremo espiritual, porque existe mesmo, de fato, a gente tem. Mas por que? Uma pergunta assim, nós nesse diálogo gostoso que tá, por que então as pessoas é enganada a serem levadas para esse extremo?
Eu acho que é um pouco de ignorância, mas um pouco de desejo também, né? Tem os dois. Mas a Bíblia fala que o meu povo peca por falta de conhecer, né? E como o povo não conhece, eles seguem aqueles que já sabem. Aí eles é enganado. Porque aqui tem muitos, por exemplo, as pessoas do mal, elas estudam para isso. Elas levam o povo que elas conhecem, Sim. né? Eu acho que, né? Por isso que é bom, né, pra quem tá assistindo, ouvir do que nós tá falando, porque eu creio que nós estamos olhando pra Bíblia, né? É uma autoridade que não vai mudar, né? Humanos mudam. Humanos são pode mentir, mas a Bíblia não mente. Ela é o mesmo que foi escrito lá, é o que é hoje. Tem várias formas de. Você disse uma coisa tão interessante aqui. Há um tempo atrás, eu fui na casa de uma australiana, cristã. E ela tocou nesse assunto que você falou. Ela é de uma igreja que não acredita que os dons espirituais é para os dias de hoje. E quando eu vi ela falando aquilo, aquilo me indignou muito. Porque a Bíblia vai falar que Deus era ontem, é hoje e será para sempre. Eu falei isso para ela. E eu falei para ela assim: se os dons espirituais não é para nós, o que eles estão fazendo em 1 Coríntios 12? É para nós entender o que é, né? E se os dons espirituais não continuam até os dias de hoje, não devemos usar a Bíblia. Porque está em toda a Bíblia, desde lá da fundação do mundo até o Apocalipse, a Bíblia fala de dons espirituais e o que os apóstolos e o que isso representou desde então. Então nós devemos parar de ler a Bíblia, porque se não é para nós, então nós não adianta usar a Bíblia. Nem pregar o cara consegue, hein? Exatamente. Porque como que se a pessoa diz que os dons não é para nós, como que ele vai pregar 1 Coríntios 12? Sim. Ele vai falar: não, gente, está aqui na Bíblia, mas não é para nós. Nós não devemos usar os dons espirituais. Mas como assim? Está na Bíblia. Sim. Se toda a Bíblia é para nós, então vamos usar, né? Vamos usar. Se nós é o exemplo de Cristo na Terra, porque Jesus não está aqui, como é que ele vai fazer milagre? Mas nós é o quê? O exemplo de Cristo. Então, se nós somos essa imagem e semelhança dele, que a Bíblia diz que nós somos, tudo que fazemos exemplifica Jesus. Sim. Né? Então, como que isso pode? Eu não entendo quando a pessoa pega a Bíblia e diz que isso não é para os nossos dias. Mas aonde está aqui que diz que não é para os nossos dias? Todo aquele que crê será salvo. Aí eu exemplifiquei um fato de Marcos 16. Eu falei assim: e o que o Marcos 16 está dizendo? Diz que se nós crer e pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E com a autoridade do Espírito Santo, nós vamos expulsar demônios. Falaremos novas línguas. Isso é uma profecia, isso não é um fato daquele tempo. Isso é uma profecia. Se crermos e impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, independente. Aí lá em James, Tiago. Tiago, por exemplo, Tiago fala que para nós irmos, chamarmos os presbíteros da igreja e orar pelos doentes e eles ficarão curados. Mas ali não está dizendo que daquele tempo, está dizendo até hoje para os dias de nós, porque não existe data para a Bíblia, né? Então, assim, eu fico meio assustado eu quando a acho que pessoa é um fala umas coisas. argumento muito fraco, né? Falar que não existe mais. E é muito baseado no. Eu li isso num livro, rapaz. Quando eu comecei a ler, eu falei: opa, joguei fora. Isso que você está falando aí. Que o livro é da igreja, de um ministério muito conhecido. E estava detalhando que os dons espirituais não era para os nossos dias mais. Eu falei: como? Então, meio mundo de gente vai morrer. E a Bíblia fala, né, que tipo,
os dons é repartido particularmente a cada um como quer. Então, como Aham. quer, é a pessoa desejar. É. A pessoa tem que desejar ter aquilo, o espírito, os dons do espírito. Senão ela não vai Não vai conseguir crescer, né? operar nada, ela É. nem espiritualmente, né? Assim, eu também creio que é Deus quem dá o dom. É. Não, é E, isso e mesmo. assim, as pessoas vão fazer o que Deus deu. E não, né, nós que fala pra Deus, vamos, mas assim, ele trabalha as coisas em certas horas para certas ocasiões, né? Sabe o que eu acho interessante? Que quando Deus dá o dom, mas nem sempre você vai receber aquele milagre. Talvez você vá orar por aquela pessoa, mesmo você tendo o dom. E aquela pessoa não vai receber. Não é culpa sua. Não é o Espírito Santo. Porque Deus é igual diz as escrituras aqui, que Deus dá para a edificação da igreja, de um todo. Né? Se você fala em línguas, é para edificar a igreja. O outro vai ficar, nossa, Deus falou. Né? Se você ora por alguém e aquela pessoa é curada, nossa, Deus curou. Não é eu que orei, é Deus que curou. Deus só vai ouvir a minha oração. Né? Às vezes o coração do orador também está ensoberbece. Deus não faz. Porque o coração dele está, nossa, Deus me usou. Né? Ou às vezes a pessoa, ela não tem fé que aquilo vai acontecer. A pessoa que está recebendo a oração. Por isso que Jesus usava a palavra, se creres, verás. Ou vai receber. Se crê. Porque muitas das vezes a pessoa quer, mas não crê. Ela só quer, mas ela não crê. É diferente. Quantos daqueles leprosos, 10 leprosos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Só um. Só. Só Deus sabe o que aconteceu depois com aqueles leprosos. Sim. Com os outros 9. Sim. É porque a Bíblia não fala mais dele, só fala do que voltou. É, porque tem muita gente que recebe, né, algum milagre e não volta. Nunca É. mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, assim, mas tem gente que se apega também só por causa de um milagre, né? Nós temos que entender o por trás do milagre, porque o que é bom não é um milagre, é quem dá o milagre. É. Esse que é o bom, O né? resultado não é o milagre, né? Sim. O resultado é Cristo. Então, e eu acho que muitas vezes o milagre é uma reflexão da salvação. Porque quando Deus dá um milagre, Ele está mostrando assim, eu vou tornar o que é mal em bom, né? Eu vou tirar o que te mata e vou te dar vida. Então, Ele está mostrando para nós, assim, através de milagres, que Ele também é o Deus da salvação. Né? Ele vai nos salvar da morte. Porque toda coisa ruim acontece em caso de morte. Que nós tá mostrando que nós vamos morrer, né? Qualquer acidente de carro, tudo. Você tá morrendo ali e Deus te dá um milagre. Assim, o fim, morte terrena, tá? Eternidade, né? Uhum. Que aí nós passamos para a eternidade. O fim de todo ser humano, né? Sim. É a eternidade. Morte terrena, mas parte para a eternidade. Independente de um lado ou do outro, né? Que a gente diz de um lado ou do outro, quer dizer a eternidade para Deus ou eternidade para o inferno. Todos dois é eternidade. Todos dois. Mas uma coisa que eu acho que era bom recitar é se você continuar lendo em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele dá ele dá um gatilho para um bom uso dos dons, né? Que ele fala, ainda que 1 Coríntios 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, não serei. E ainda que distribui todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Então, Paulo aqui falou assim, gente, o foco é, vocês têm esses dons, tá, mas se não tiver amor, o que que adianta, né? Porque o que Jesus veio, ele falou assim, amai a Deus e amai o próximo. Esses são os mandamentos. Os mandamentos não são os dons, são amar a Deus e amar o próximo. E através dos dons, nós podemos amar as pessoas, né? Nós podemos dar uma profetização a ela. E mesmo que seja ruim, como a de Paulo, ele recebeu uma profecia que ele ia ser preso. Mas o que? A igreja intercedia por ele. A igreja orava por Pedro, por né? ele. Pedro, né? Né? Pedro. Não, e Paulo também no final. Porque Pedro foi, a igreja intercedia por ele quando ele foi preso. Mas também porque Paulo E foi solto, né? ele fala, ele dava graças às orações dele, né? Enquanto ele estava preso. Então, tipo assim, a igreja estava amando Paulo na sua dificuldade, Pedro demonstra os dons, que todo mundo sabia que ele ia ser preso, e né, um amor por eles, porque ele sabia que eles estavam sofrendo ali, né? Um amor fraterno, né? Um amor ali que era de pai mesmo, né? Que eles tinham por ele. Então, Paulo era o pai deles. você vê que os dois juntos é a função, né? De você ter os dons e também amar, né? Porque se você tirar um, não tem aproveito nenhum, como o Paulo disse. Mas aí a gente tem que amar primeiro pra depois, acho que esse dom ser operado. Porque senão, se eu for amar Sabe o que eu após... acho? Eu tenho... A gente tem ouvido demais nesses últimos dias sobre amor. O povo quer muito amor, né? O povo só fala de amor. Paz e amor. Paz e amor. O povo só quer paz e amor, mas isso é muito superficial, né? Quando você diz amor, paz e amor. Porque o amor não é você aceitar tudo. E as pessoas querem aceitar tudo. O amor não é isso. O amor é você cumprir também a justiça de Deus, né? Não é você só viver na graça. Não existe graça sem graça, existe? Você está sofrendo, é graça? Não tem como. Como que você vai ter graça no sofrimento? Assim, eu vejo quando a Bíblia fala sobre amor, ela está dizendo assim: perdoe, mas ensine o correto. Sim. Né? Agora muitos querem perdoar, mas não quer ensinar nada. Não, deixa aí do jeito que tá. Deixa, vai, mas eu te amo, viu? Pode fazer o que quiser, mas eu te amo. Beleza, vai com Deus. Isso não é amor. Não. Mas eles querem falar que isso é amor. Amor é você ajudar até o fim a mostrar o caminho correto, né? E nós estamos vendo isso nesse momento tão difícil do nosso país, né? Que agora vai existir amor, né? Em relação de política e tudo mais. Agora o ódio saiu. O ódio para muitos é a verdade. Aqui, ó, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Só olha isso. Falar pra Qual você. que é o versículo? O 13:6. O 13:6. Isso mesmo. É que ele não concorda com a injustiça, né? Mas sim com a verdade. Mas eles querem trocar isso aí. Eles querem que o amor se una com a injustiça. O amor vai prevalecer sobre a injustiça. Né? Meu Deus. Então, há uma confusão. A Bíblia fala sobre a confusão de rosto, né? A confusão de rosto é dos homens, né? Que os homens iriam se confundir. Na verdade, eu acho que já é um trabalho do maligno já, né? Em levar o mundo a essa direção. O que você vê é engraçado que, né, essa pauta de amor ela que uma tática do inimigo que Isso também é um dom, né? Amar é um dom, né? mas a tática do inimigo é distorcer algo que existia já, né? Então o amor sempre existiu, amor de pai, amor de né, filho, mas agora ele quer distorcer para falar assim, eu quero um amor que Inclusivo. um amor que você só dá quando uma pessoa concorda com você, um amor que é
se você não fazer do meu jeito, você não presta. Esse amor é um amor falso, né? Como o irmão falou, um amor superficial. Que por fora parece mas não é. Parece que é adorável, né? Sim. E é assim que Satanás funciona, né? Ele gosta de colocar uma verdade. Todo mundo gosta de amor. Mas você não acha que também isso é um pouco está falhando a parte da igreja? Pelo ensinamento verdadeiro da Bíblia? Eu acho que a igreja deveria ser o exemplo, né? Do amor De verdadeiro. amor verdadeiro, né? Porque para as pessoas verem, não, a gente tem um amor verdadeiro, tem que olhar para a igreja e ver isso, né? Será que é a teologia da libertação que descolou o povo da verdade? Libertou o povo da verdade? Não sei. Eu acho que vários fatores, né? Durante o tempo. Eles estão falado a respeito da teologia da libertação, que eles precisam pregar a teologia da libertação. A teologia da libertação é descolar a verdade do ser humano e Cristo dele, tirar as pessoas dessa ligação com Deus. É isso que é a teologia da libertação. E já tem muito tempo que eles estão pregando isso aí. E descolando isso, né, fica mais fácil das pessoas ser guiado pelas ideologias do mal. Porque, assim, muita gente acredita que amar e poder fazer o que você quiser, como essa teologia da libertação, é combatível. Né? Eu acho que não é porque Deus, ele ama, mas ele não quer que você faça tudo que você quer. Não pode, né? Não pode. Porque não é amor verdadeiro, porque ele sabe que se você fazer tudo que você quer, você vai morrer. Porque nós humanos, né? É o que aconteceu com Adão. O que aconteceu com Adão. Que Adão desejou conhecer o bem e o mal, e hoje já não existe. Mas Deus sabia, se ele, né, cumprisse o mandamento dele, ele não teria o que nós temos hoje. Né? Deus sabe disso porque ele até a terra pagou, né? Com as pragas, sim, com os insetos, os animais, tudo. Os animais, tudo pagou com espinhos e abrolhos. Hoje o leão é leão por esse motivo, né? Né? O crocodilo é pelo mesmo motivo, nós somos por esse motivo, pelo pecado lá atrás. Sim. Somos herdeiros do pecado. Então, assim, né, o que vocês acham que no nosso tempo, como que os dons na igreja pode ser feita, né? Vocês acham que está sendo feito, precisa melhorar? Como que é? O que vocês acham sobre os dons do Espírito hoje em dia na igreja? Eu acho assim que, igual você falou, o inimigo tem trabalhado para tirar a concentração das pessoas no que realmente importa, né? De que é buscar Deus, de orar. E nisso vai acontecer aqui que vai fluir também nos dons espirituais, porque as pessoas vão estar fraquejando na fé, como a Bíblia também fala, né? E eu acho que tudo que está acontecendo vem, tipo, do trabalhar do inimigo, porque a própria fala, né, que ele não cessa. Tipo, ele tá sempre ali trabalhando contra a pessoa que quer Jesus. Eu vi algo que você falou agora. O mal não para. Não. Ele trabalha dia e noite. Eu até aí lembrei de algo que eu vi antes, que você falou aí. Aí a pergunta fica: por que o bem descansa enquanto o mal está trabalhando? É isso que eu ia chegar. E a igreja também tem o descanso. Porque deixa eu lembrar o versículo agora que você falou agora. E se a gente conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Então, hoje em dia, o inimigo tem privado as pessoas de conhecer a verdade. Do conhecimento. Então, se a pessoa conhecer, ela vai querer buscar. Se ela estudar profundo sobre um dom, ela vai desejar o dom. Igual
aqui tá falando, se você desejar, os dons vai ser dado pra você, entendeu? Então eu acho assim que é um pouco do esfriamento espiritual da igreja, um pouco do esfriamento do amor que a gente tá falando. Por isso que acontece. A igreja tá um pouco perdida. Não tem, você não vê, né? Sim. Não, eu concordo. Né, e por isso que nós queremos que você tá em casa, quem assistir, né, quem é cristão já, propaga essa mensagem né, da igreja se unir e amar, né? Se você é da nossa comunhão, de outra comunhão, seja o amor também na sua igreja, né? Não adianta nós falar para as pessoas, você tem que amar, mas se não amar, o que adianta? Então nós temos que principalmente começar de nós, né? Nós temos que amar e do amor, se nós ler a Bíblia, se nós confiar em Deus, vem os dons, né? Deus vai nos dar os dons. Moço, a Bíblia fala que quem ama tem que corrige, né? Então a pessoa tem que receber. Às vezes a pessoa quer amar, mas não quer ser amado. Então Sim. tem que entender que você é amado por Deus. Então você tem que propagar esse amor. Sim. E só quem entende isso que propaga amor. Sim, sim. Porque se você entendeu o amor grandioso de Deus na cruz, você vai poder amar também. Né? Isso te liberta. Eu tava ouvindo vocês aqui, procurando um negócio aqui. No PISA mundial, o PISA é um sistema que tem para saber quais são os povos mais inteligentes do mundo em relação de estudar, né? E nós, os brasileiros, estamos em penúltimo. Qual o número? Tem um número? Tipo assim, penúltimo, mais de quantos? De 70, não sei se é 71 países. Mas aí é em geral, né? É dado De paz em todas todos. as nações. Aí nós somos o penúltimo. Nós, se eu não me engano, nós só perde para. Deixa eu ver aqui. Nós. Já não tá em último, não? É possível. É possível. Desculpa. É possível. É um país asiático que nós perde. Mas o primeiro é a China e o Japão. São os países mais inteligentes. Então, o que eu quero dizer com isso é que, por falta de conhecimento, Deus já tinha alertado o povo, porque o povo peca, erra. E se lê o ser humano em geral, principalmente o brasileiro, lê quase que nada. Não lê livros, não lê Bíblia, não lê nada. Aí ele gosta de uma matériazinha que te custa 3 letras, é o suficiente, e coloca emoji para poder enviar para as outras pessoas. Não gosta de escrever. E isso é muito perigoso, porque a ignorância, né, no mundo espiritual leva nós a pecado, leva nós a pecar contra Deus. E no mundo físico leva nós a fazer as coisas erradas, né? Aceitar as coisas erradas porque também não conhecemos no mundo físico. Mas a Bíblia vai dizer assim: o que ligares no céu será ligado na terra, e o que ligares na terra será ligado no céu. Se os dois estão conectados, então o que eu fizer aqui afeta o céu. E o que eu fizer no céu vai afetar a terra, porque os dois estão ligados. Por exemplo, se eu oro e sirvo a Deus, afeta a terra. Mas se eu não conheço nada de Deus, afeta o céu. Porque eu não tenho essa conexão espiritual. Aliás, eu tenho essa conexão espiritual, mesmo não querendo. Todo ser humano tem a conexão espiritual, mesmo você não querendo. Porque nós, em parte, somos espírito e em parte somos humano. Por exemplo, a mente. Como que ela é construída? A nossa alma. E o espírito humano? É espírito.
Então, em parte, nós somos espirituais. Aí você olha o físico, que é físico mesmo, que é carne, falar, né, movimentar, aí já é físico. Então, em parte, também somos físicos. Então, temos os dois lados. Então, os dois lados afetam tanto o mundo espiritual como o físico, dependendo do lado que estivermos. Né? Dependendo a forma que a gente... Qual deles nós tomamos. Então, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que nós estamos falando. Os dons espirituais é muito mais real do que nós estamos imaginando. É sempre uma guerra, né? Porque o seu espírito tá pronto, mas a sua carne tá fraca. Paulo Se falou você isso aí. não trabalhar, então, pra diminuir a força que a sua carne tem nas suas decisões... Mundo físico, né? Então você não vai conseguir, né? Espiritualmente, tá naquela posição. Você quer chegar. Bem dito, irmão. E é isso, galera. Ficamos aí com o episódio aí, muito bom, gostei das palavras Se você finais. chegou até aqui, deixe seu like. Sim. né? Dá um like aí pra nós aí. Curte envia pros aí, outros comenta, se Envia pra outra inscreve. pessoa, né? Sim, manda Envia pro aí. próximo. E- Seja o primeiro a comentar no nosso aí embaixo aí, seja o primeiro a cumprimentar, a falar com a gente aí, que a gente vai dar um alô pra vocês. Beleza? E, né, fica com esse episódio aí, foi muito bom. Eu, né, O mundo pensei espiritual, mais sobre o mundo né? espiritual Os dons espirituais. e os Podemos dons. falar mais sobre esse assunto. Esse Sim, assunto é sim. um negócio que Sim, né? muito bom. E também tem o, né, como que o espírito nos transforma também, né? Não podemos falar sobre isso também. Então tá, pessoal. Fica com Paz do Deus, Senhor, fica com valeu aí, Deus. mais um Obrigado. episódio. Um grande abraço. E é nóis. Tchau.